abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23. Os versículos-chave são 11 e 12, mas eu vou fazer menção a outros versículos. Vamos ler primeiro o 11 e o 12, depois nós vamos nos encaixar no contexto. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Na versão atualizada diz: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém, amados? Graças a Deus. Nós estamos falando aqui de um dos homens valentes do exército de Davi, chamado os valentes de Davi. O exército de Davi foi um exército notadamente vitorioso. A Bíblia diz que eles nunca perderam sequer uma batalha. E olha que enfrentaram pessoas e exércitos difíceis, tarimbados, mas o Senhor era com eles. Deste exército de cerca de 300 pessoas, os principais, haviam 30. Dos 30 haviam 3. E esses 3, a Bíblia fala deles aqui, a partir do versículo 8, diz assim: Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, está aí um bom nome para os irmãos colocarem, os que estão grávidos, né, no filho, né? Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo, os 3. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Não está errado a Bíblia, não. Ele sozinho, com uma lança, conseguiu fazer isso. Como é que um homem pode fazer isso? Com o poder de Deus. Primeira demonstração de que há coisas impossíveis na nossa vida, mas se Deus for conosco, nós viramos super-heróis, homens biônicos, né? Esse é um linguajar que existe. Depois dele, o versículo 9, Elazar, em algumas versões diz Eleazar, está ali a versão atualizada. Eleazar, filho de Dodô, neto de Aori, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que havia se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu. Em alguma versão diz que ficou colada, adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. O que é isso? Para pegar o fruto, os benefícios, as benfeitorias. Depois dele, Samá, foi o que eu li, filho de Agé. O que ele faz? Ele se interessa por um pedaço de terra que os filisteus estavam de olho. E esse pedaço de terra tinha produzido uma plantação que eles haviam feito, tinha produzido lentilhas. Os irmãos sabem, hoje você vai ali no mercado, compra um saquinho de lentilha, e é muito barato. Então a lentilha em si não era aquilo que, embora fosse uma produção, embora fosse alimento, mas não era aquilo que Samá estava defendendo. Ele estava defendendo o campo de lentilhas, ele estava defendendo o produtor das lentilhas.
E é sobre isto que eu quero falar nesta manhã. O título dessa mensagem de hoje, nós estamos dando Este Campo é Meu. Eu ia até colocar, este campo é meu e ninguém tasca. Mas aí eu falei assim, os caras vão pensar, né, vai para a internet essas mensagens, este campo é meu e ninguém tasca. Mas é um termo, ninguém pega. Era para chamar mais atenção, mas ficou só neste campo é meu. E eu quero falar exatamente dos benefícios de nós defendermos o nosso campo. Qual é o nosso campo? O nosso campo é o reino de Deus, numa célula menor, é a igreja, que multiplicadas as igrejas formam não o reino em si, mas o propósito do reino. Quantos estão entendendo isso? Eu não estou dizendo que a igreja é o reino, aqui é o reino, não, mas ela aponta para o reino, ela planta o reino, e nós vivemos isso daqui. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, tem uma passagem muito conhecida, que diz sobre o campo e fala sobre o reino. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, aonde? No campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Pega um grande tesouro e acha, talvez eu pegasse e saísse correndo com aquele tesouro. Mas ele está comparando o reino de Deus, ele está comparando o campo, e ele diz, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e adquire, compra aquele terreno. O que ele pensou para comprar aquele terreno? Esse terreno certamente pode ter outros tesouros. E eu não vou ficar só com esse. Então, aqui eu quero proteger o terreno. Eu quero proteger o campo. Ele pensou nesse campo, nesse terreno, nesse lugar aqui onde produziu, ou está escondido esse, quer dizer, ninguém plantou um tesouro ali, não sei nem que tesouro é esse, mas enfim. Ele disse, deve haver mais. A primeira coisa que essa lição me ensina é que nós não devemos matar a galinha dos ovos de ouro para descobrir o que está lá dentro. Tem uma fábula que diz que uma galinha dava ovos de ouro, as pessoas devem conhecer isso, e aquele homem ficou entusiasmado. Puxa vida, ela coloca, é uma fábula, viu, irmãos? Ela coloca ovos, eu vou abrir essa galinha, porque lá dentro deve ter ouro que não acaba mais. E quando ele abriu a galinha, era uma galinha comum. Então ele perdeu os ovos de ouro, depois perdeu a produtora dos ovos de ouro. Quando nós protegemos o terreno, nós estamos protegendo a nossa abundância, o nosso sustento. Note que, embora Eleazar não estivesse neste campo, mas eram os três, eles tinham o mesmo propósito, defender contra os filisteus. E ele recolhe os despojos da guerra, ou seja, aquilo que o Senhor autorizou que seria presente para eles. Por que será que nem todos que vivem do reino, estou falando daquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e vive numa agência do reino, por que nem todos são suficientemente felizes? As pessoas às vezes perguntam, mas por que você é assim, assim? E eles usam um termo, você é crente? E tem esses problemas, eles acham que o crente não pode ter problema, aí é outra história, né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Estou sempre repetindo esse versículo, irmãos, para nós guardarmos isso. Jesus nunca nos prometeu, aquele que me seguir vai viver num mar de rosas. Ninguém nunca pode dizer isso. Mas Ele em todas as lutas nos dá a vitória, e a vitória nem sempre é aquela vitória que nós queremos, mas é a vitória para sobrevivermos. É a vitória para não nos sucumbirmos. Por que há pessoas que comem do pão e não são felizes da casa que comem o pão? Porque não protegem o campo.
Será que tratam o campo, ou seja, trabalham o campo, dão tratamento no campo, para obter resultados? Esses resultados, ou seja, esses tesouros, são os despojos que o Senhor quer nos dar. Nós vamos certamente lucrar. E eu poderia enumerar algumas coisas aqui, embora o propósito de nós pertencermos ao exército de Jesus não seja nós obtermos algumas vantagens, mas elas são inevitáveis. E tem acontecido. Quantas pessoas entraram aqui com depressão absoluta e hoje não estão mais? Quando eu digo entrar aqui, não na Shalom necessariamente, estou aqui porque eu vi, mas em outras igrejas que estão espalhadas, e nós todos na face da terra deveríamos formar uma igreja só. É a multiforme sabedoria de Deus, onde nenhuma é mais importante que a outra. É como se eu fosse cliente de um grande banco que tem agência no Brasil todo, e onde eu entrar eu sou cliente daquele banco. Se eu estou em Manaus, eu sou cliente daquele banco, não daquela agência. Não estou arrolado ali, mas eu tenho direitos ali e tenho deveres. Samar era um desses guerreiros. Ele não se conformava com a injustiça e ele não se conformava com as coisas que viessem roubar deles, do exército de Deus, aquilo que estava separado para o exército de Deus. Ele sabia muito bem das promessas. Ele ouvia o seu rei dizer quantas vezes? Enquanto todos de Israel fugiram e deixaram o campo de lentilhas, ele viu uma grande perspectiva de lucrar ou de receber os benefícios, como Eleazar foi buscar. Ele disse assim: quais são os benefícios? Irmãos, ele não estava vendo o que estava plantado, ele estava vendo o que poderia ainda ser plantado naquele campo. Porque não significava os filisteus irem ali roubar as lentilhas ou a lavoura, mas significava deles tomarem posse do campo. Isso é muito sério. Quando nós não obtemos uma vitória aqui, por alguma razão, ela é, de uma certa forma, desprezível, se você analisar o que Deus tem para te dar. Porque pode ser que a vitória que você está imaginando não seja a vitória que Deus queira para você. Mas quando nós permitimos que o inimigo entre no nosso campo, e aí agora eu começo a falar na mente, começo a falar naquilo que nós podemos produzir dentro dessa comunhão que nós temos, o inimigo é capaz de destruir completamente toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa autoridade. E se nós estamos aqui caminhando e orando e cantando como cantamos agora, a presença do Senhor, e se nós não sabemos valorizar a presença do Senhor, nós somos pessoas semelhantes àquelas que não têm o Senhor. Eu queria comparar a Igreja de Cristo ao campo do qual eu estou falando, a nossa comunidade. Como devem ser as nossas atitudes em ocasiões semelhantes, quando o inimigo, de alguma forma, vem nos atacar e nós vamos rapidamente destrinchar? Como é que o inimigo nos ataca? Primeiro eu quero dizer, amados, que o inimigo das nossas vidas, antes de ser inimigo das nossas vidas, ele é inimigo de Deus. E ele, apesar de não ser sábio igual a Deus, ele é ardiloso de guerra. E ele sabe como ele destrói um exército. Poucos sabem como ele. Ele é um estrategista de guerra para os que são fracos. Mas tem que se dar o mérito a ele. E um dos maiores méritos dele é que ele faz tudo igual e ainda engana as pessoas. É igual aquela pessoa que faz uma mágica e faz de novo, você cai na mágica toda hora. Mas é um mérito que ele tem.
Eu não sei se é mérito dele ou se é descuido das pessoas também. Também é. De nós não percebermos que o inimigo é capaz de aprontar com mentiras ou com situações, no mínimo, escusas, para que nós caiamos nas suas esparrelas. Estou me lembrando aqui agora de um negócio. Eu era criança ainda, lá no Espírito Santo, e ali tinha uma turma na cidade, Guaçuí, onde eu nasci e fiquei até os 15 anos de idade, e nós tinha uma turma lá, comerciantes e amigos, e a maioria era da igreja onde nós frequentávamos, mas tinha outros de outras igrejas também. Meu pai, por exemplo, ele era açougueiro, então ele tinha um açougue, e religiosamente ele fazia aquilo. Quando chegava em janeiro, ele fechava o açougue e alugava uma casa de praia lá em Iriri, pertinho de Guarapari, um lugar muito bonito. Conhece Iriri? E aquela caravana, irmãos, iam lá umas 10, 15 famílias, e alugavam várias casas. Nós passávamos janeiro e fevereiro em Iriri, todo ano. A gente ficava em setembro, já começava a ficar ali estudando para não ficar de segunda chamada para ir para Iriri, que você não podia ir. E teve um dia, irmãos, que nós estávamos no meio das férias, não tinha acabado janeiro ainda faltava fevereiro. Hoje isso não aconteceria, né? Porque hoje nós temos internet, tem zap, tem não sei o que, filma, vai lá. Mas isso foi no ano de 1960, você imagina? Você era nascido? 1960, por aí, eu tinha meus 10 anos de idade, mas lembro como se fosse hoje. Veio uma pessoa de lá de Guaçuí trazer o recado. Onde nós estávamos, não tinha telefone, não tinha celular, nós estávamos na praia, irmão, mas desligava tudo, não tinha nem calendário. E veio uma pessoa e disse, olha, deu uma enchente lá em Guaçuí. Ele usou o termo, deu uma tromba d'água. Eles usavam muito isso, deu uma tromba d'água em Guaçuí. Está tudo boiando lá. As casas de vocês têm que voltar correndo. Irmãos, hoje você vai de Guaçuí a Iriri em 2 horas e pouco, 3 horas de viagem. Mas ali levava quase o dia inteiro, irmãos. A estrada era ruim. Quando você chegava em Linha Alegre, que você puxava para Guaçuí, se tivesse chovendo, eu passei madrugadas ali, agarrado dentro do ônibus ali. Não tinha condição. Então não tinha como checar. O que nós fizemos? Meu pai foi o primeiro, disse assim, vamos juntar tudo, vamos embora. Aí juntou todo mundo, botamos as coisas no caminhão e vazamos para Guaçuí. Chegamos lá, irmãos, só não tinha sol porque chegamos de noite. Não tinha nada, não tinha chovido nada. Moral da história. Eles estavam, uma família grande de Minas, e mais alguns, querendo passar as férias em Iriri, estava tudo tomado. Vocês podem acreditar se quiserem, irmãos. Estou falando. E foi o maior mico da história do Brasil. Nós desalugamos as casas. E estou lembrando disso aqui agora. Quanto tempo eu não lembrava disso? E voltamos para Guaçuí. Irmão, você imagina a raiva da gente. Agora, para voltar para lá, não valia a pena. E deixou barato. E nunca mais também encontramos aquele cidadão, porque não era nosso conhecido. Hoje alguém checaria. Espera um minutinho, zap, fulano. E sempre tem aqueles que estão até 2 horas da manhã no zap, né? Então ia ser fácil de pegar, fácil de tranquilizar. O que as pessoas desejam com mentiras? Desejam que o nosso campo seja tomado pelo inimigo. Então, irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem para nos fortalecer, nos dar coragem. Eu fico impressionado quando algum irmão diz, Deus me trouxe para cá, e 2 meses depois ele diz assim, eu vou embora porque fulano falou isso de mim. 2 coisas eu penso, ou Deus não falou, ou fulano é maior que Deus. Se Deus falou, essa fulano ou essa fulana que disse isso é maior que Deus e ele obedece mais a essa pessoa. Ou então Deus não falou para mim. O que é isso? Isso é proteger, porque nós temos que proteger onde nós comemos. Antes que os irmãos pensam, não há nenhuma encomenda para esse
para essa mensagem, para esse sermão, de alguma coisa que aconteceu agora, mas é o que acontece ao longo dos anos. Nós estamos aqui, vamos fazer 8 anos. E eu estou careca, literalmente, de saber, de ver. E eu fico impressionado como é que nós podemos cair na mentira de Iriri. E agora eu vou até usar isso, cuidado com Iriri, hein? Quantos vieram queimados de casa hoje? Vamos queimar mais. Se você não sabe, pergunta ao seu vizinho, mas não pergunta agora, senão você vai perder a mensagem aqui. A explicação é longa. Depois você pergunta, o que é vir queimado de casa? Como é que nós vamos... Quais são as nossas atitudes? Quais devem ser, melhor, as nossas atitudes para que nós protejamos o campo, aquilo que produz? É lógico, irmãos, que se nós estamos escolhendo uma igreja para servir, ou estamos escolhendo servir a Jesus, é lógico que nós temos, além do interesse da vida eterna, e muitos esquecem disso, preguei sobre isso um dia desse, a quantidade de tempo que nós vamos passar aqui, comparado com a eternidade, é zero. Matematicamente, todo número, qualquer que seja, dividido por infinito, é zero. Isso é matemática. Então, ainda que você viva 130 anos, comparado com a eternidade, é zero. Mas, ok. Alguns podem se esquecer disso, mas eles vêm e dizem, não, eu vou porque a minha amiga foi e disse que lá oraram por ela, e ela ficou curada. Porque não é a igreja que cura, mas é o reino de Deus que traz a justiça e que traz os benefícios para a alma. Esse reino de Deus, representado por uma partícula que chama-se igreja, onde nós precisamos, se nós estamos fazendo, precisamos, entre aspas, vender essa ideia, esse reino. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é coisa muito maior do que você ter encontrado uma cura, é coisa muito maior do que você ter encontrado uma libertação para a sua alma, é coisa muito maior do que você ser liberto da depressão. O reino de Deus é muito mais que isso, mas também é isso. Há alguns irmãos que dizem que a igreja é um hospital. Eu não gosto dessa colocação, eu prefiro dizer, a igreja é também um hospital, mas ela não é um hospital. O hospital é um lugar onde só cura as pessoas. Então você imagina a igreja sendo um lugar que só cura as pessoas. Não, a igreja é um lugar que aponta para a salvação, que leva você até Jesus. A igreja não te salva, mas ela também, enquanto você está nesse exército caminhando, o exército não é um hospital, mas ele tem um hospital. O exército. A polícia militar não é um hospital, mas ela tem um hospital. E principalmente, ou primeiramente, nós temos militar aqui para cuidar dos seus feridos. É disso que eu estou falando. Nós não podemos perder o foco maior, que é o campo. Às vezes nós estamos preocupados com coisas menores, ou tão despreocupados. O que é uma lentilha? Deixa a lentilha. E quando nós percebemos, o inimigo vem e planta-se no meio. Onde Samárcio colocou? No meio do terreno. Ele não ficou nas beiradas. Ele ficou no meio. Como quem dizer, aqui ninguém tasca. E ele afugentou. E o povo de Israel já tinha fugido, com medo. Porque os filisteus eram terríveis. E o inimigo, ele pode aparecer de uma forma, mas quando ele entra fazendo arruaças na família, na nossa vida. E nós temos caído em esparrelas. Nós temos que aprender a defender aquilo que nós acreditamos. E eu vou detalhar aqui um pouquinho como devem ser nossas atitudes. Primeiro, nós temos que ajudar os fracos a vencerem. Notadamente, toda a igreja e todo o exército tem os mais fortes, tem os médios, tem os fracos. Às vezes são fracos porque são medrosos, às vezes são fracos porque estão desnutridos.
A igreja não deveria, e eu não ensino isso, que nós devemos carregar os fracos nos braços, mas também, se precisar, em algumas ocasiões, nós temos que fazê-lo. Porque o meu medo de carregar os fracos sempre nos braços é que as pernas deles vão se atrofiar, e quando você colocar no chão e você não estiver mais aí para carregá-lo no braço, ele não vai saber andar. E você, você, em vez de tê-lo ajudado, o estragou. São, por exemplo, daqueles pais que protegem os filhos o tempo todo e não deixam fazer nada, e quando ele chegar com 18 anos, ele nem prestar um vestibular, ele sabe. Ou entrar num concurso com 19, com 20, porque ele não aprendeu a lutar contra as intempéries, contra os reveses. Ajudar os fracos. Como é que eu ajudo o fraco? Primeiro, dizendo para ele que o bicho não é tão feio, ou seja, calma, vamos ver juntos, não faça assim, não desanime. Eu estava estudando um dia desse a vida de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, não precisa abrir, general Naamã, e eu comecei a imaginar quem era ele pela narrativa da história. Homem valioso, vencedor, semelhante aqui em Samar, vencedor, cheio de medalhas, o tempo todo que ele lutava ele vencia, chefe do exército do rei da Síria, condecoradíssimo, e esse homem parecia tão forte, e por uma bobagemzinha desse tamanhozinho, ele já ia perdendo a sua bênção. Quando ele chega à casa do profeta Eliseu, depois de ter ido ao palácio do rei, pensando que era lá que ele receberia a cura que a menina tinha falado com ele, lá na casa dele, que ele seria curado da lepra. Só estou dando os irmãos se situarem onde eu vou chegar. E ele vai ao palácio. O rei disse que não, como é que eu não sei de nada, mas não era para ir lá, a menina tinha falado, há um profeta, e o profeta era Eliseu. Aí ele sai, resolve e vai na casa do profeta, chega lá, o profeta não o recebe. Ei, é o general Naamã que está aí na porta. Ele não recebe e manda um menino lá, vai lá, diz para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aquilo, meu Deus do céu. Até porque ele veio da terra dele, tinha 2 rios muito mais limpos do que o Jordão, que era o Abana e o Farpar. E ele cita isso. Se era para vir lavado, eu vinha lavado de casa. Eu aqui estou implantando o queimado de casa. E ele o lavado de casa. E ele voltou e foi embora. E furioso, eu imagino a fúria dele. Ele deve ter falado pelos dentes, eu vou chegar lá, no mínimo eu vou enforcar essa menina. Mas chegaram 2 ou 3 da sua tropa e pararam com ele no caminho e falaram assim, meu senhor, que bobagem, não faz isso não. Se tivessem te pedido, está lá na Bíblia, 2 Reis capítulo 5, depois você lê em casa e confere, se tivessem te pedido uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais te pedir, vai, mergulha no Rio Jordão, que bobagem, deixa disso, vai lá, mergulha. Eu queria ter uns 3 ou 4 desses na igreja, irmãos, que fazem a pessoa retornar da sua decisão errada e equivocada e voltar atrás para receber a bênção. São os deixa disso, irmão, não vale a pena. Eu queria ter, acho que todo pastor queria ter. E ele voltou, mergulhou e foi curado, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne ficou limpa como a de menino. E nós precisamos ajudar, porque há pessoas fracas de mente, há pessoas fracas porque vieram fracas e ainda não se fortaleceram. Há pessoas fracas espiritualmente, tem medo de doença, tem medo daquilo, tem medo do outro, meu Deus, nós não temos que
Ih, você é fraco, hein? Não, nós temos que chegar perto do fraco. Nós temos que dizer, quem vem aqui, esse fraco, amanhã pode ser um valente. Eu quero lembrar os irmãos que esses valentes de Davi que eu estou dizendo são aqueles que se juntaram a ele na caverna de Adulão, onde Davi estava ali fugindo de Saul, e diz a Bíblia que eles eram os rejeitados, os endividados, os que estavam à margem, sem nenhum valor, e eles se tornam, porque eles viram em Davi que Davi confiava em Deus, e Davi passou para eles aquilo que Davi podia passar. Davi disse, eu também estou nessa, rapaz, o homem, eu já sou rei, e o cara não me deixa assumir o reinado, e eu estou sendo perseguido. E eles viram que Davi também era assim, e eles se fortaleceram e se tornaram nos valentes de Davi. E nunca perderam uma batalha. Irmãos, eu às vezes fico pensando, será que eu não joguei fora uma bicicleta que poderia me levar ao Rio de Janeiro? Será que eu não joguei fora um pneu, achando que o pneu não valia, e ele poderia ser a suficiência do meu carro na hora que o outro furou? Será que eu não tenho desprezado pessoas que poderão ser futuros pregadores, missionários? Como é que eu vou saber? Quando eu chego para os fracos e os ajudo a se fortalecerem. Segunda atitude, nós temos que aprender a defender os nossos valores. Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, estou gostando dessa igreja não, o pessoal fala muito aqui em relacionamento genuíno com Deus, está ali, nossos valores. Em excelência, em discipulado, você precisa aprender a defender os valores. Senão, esses são os nossos valores, e valores não se negociam. Esses são os nossos valores, esses nós não negociamos. Você não deve negociar os seus valores, se você tem valores. Valores são princípios. A nossa igreja é uma igreja por princípios. Existem algumas regrinhas, mas nós não estamos preocupados o que aconteceu. Você infringiu uma regra, nós temos que saber o que te levou àquilo. E são princípios. Existe eu não sei se é verdade isso, mas eu ouvi falar, mas deve ter sentido, porque alguns sinais em alguns lugares perigosos não fecham e abrem mais, eles ficam só amarelo para você passar. Existia um sinal aqui, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu me localizar aqui, lá em cima. Ali perto da casa de vocês, o Luiz e coisa ali, que tinha que parar ali, parava, o bandido vinha e estava lá, multa se passar com sinal fechado. Que negócio é esse? Aí mudaram, a partir das 10, 10 e meia da noite, você podia passar 110 por hora com sinal fechado, que você não era multado. É uma programação. Isso surgiu depois de algumas pessoas reclamarem de multa, disse, olha, eu fui multado a 110 na Avenida Brasil, porque eu provo que ali eu estava passando e vieram uns caras atrás de mim, eu tive que correr. Aí cancelaram a multa. Vocês conhecem algum caso desse? Doutor, já ouviu falar? Mas baseado nisso deve ter sido que alguns sinais agora em alguns lugares, eu disse, aqui passou, está multado. Dependendo do horário, não está mais. Nós precisamos defender os nossos valores. Ser fiel no pouco para ganhar oportunidade no muito, as lentilhas não valiam muito a pena. Isso é barato demais, deixa eles levarem. Mas quando ele se posta no meio do campo e defende as lentilhas, o Senhor foi com eles e não só guardou as lentilhas, mas concedeu-lhe a Samar uma grande vitória. Notem, irmãos, eles foram embora e ele guardou as lentilhas e ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não, ele venceu o inimigo, e vencer o inimigo é muito importante na nossa vida, porque você vence uma vez, ele vem, você vence a segunda, ele vem, e você vence a terceira, ele vem. Isso chama-se resistir ao diabo, e a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E a fama desse povo começou a ser uma fama, não mexe com eles não arranja encrenca com eles não, porque o Deus deles é um Deus perigoso. Você já viu, irmão, quando alguém fala assim, não mexe com aquele cara não, aquele cara é pai de santo macumbeiro brabo, aí você, misericórdia, sai para lá. Não tenho medo, não estou debochando não, irmãos. Estou debochando não, estou dizendo que... Mas deveria ser assim com a igreja de Deus, já te não mexe com o Deus desse povo não, hein? Uma vez uma pessoa fez um escândalo lá na nossa outra igreja, lá na frente, quando nós estávamos alugados lá, naquela do lado de Itaú, e chegou na frente, ele botou o carro, fechou ali a garagem, não deixou ninguém sair, ninguém entrar, e eu fiquei ali na porta um tempão ali, meu Deus, eu precisando sair, meu carro lá dentro. Como é que a pessoa vê a garagem, escrito garagem, o carro dentro, ele pode imaginar que a pessoa não vai sair a qualquer momento, e eu estou ali, e passou meia hora, passou 4 dias, eu já estava, imagina os irmãos, né? Como é que eu estava, eu com compromisso, aí daqui a pouco veio a pessoa lépida e faceira. Aí a minha esposa estava perto, eu disse, meu amado, exatamente assim, meu amado, mas o que é? Você é dono da calçada? Eu digo, você não deixou eu falar? O irmão botou o carro aqui, não deixou sair. Mas aqui é público, você está na frente de uma garagem. Aí ele começou a gritar, e apontou para a placa da igreja, é por isso que esses crentes, não sei o que, meu Deus do céu. Quando ele saiu, eu falei assim, se aqui estivesse assim, centro de macumba da vovó, não sei o quê, duvido que ele falasse, duvido, ele tem medo do diabo, não mexe não, ou ele pode vir puxar minha perna, ele pode fazer eu botar o meu nome na boca do sapo, não é assim, irmãos? Eu só falei para ele assim, ele abriu a janela e ia falar mais alguma coisa, eu me lembro que eu falei algo assim, que assim, Deus tem que ter misericórdia de ti, meu amado. Não porque ele botou o carro ali, mas pelo que ele falou, apontando para a placa da igreja. Não brinque com Deus. E nós temos que ter esse sentimento, e Deus dá a vitória, e Deus faz com que nós sejamos vencedores. Quando você fala mal da igreja de Cristo, você está falando mal da menina dos olhos de Deus. Diz a Bíblia que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Cuidado. E é impressionante que às vezes nós não sabemos defender o nosso campo. E não defender, ou estar junto, não é necessariamente dar de braço com ele e falar o que ele está falando, mas é o ouvir e não tomar posição. Então alguém chega para um irmão nosso, não sei o quê, aí a pessoa fala assim, não tem nada com isso, não é comigo. É contigo, irmão? Você é do rebanho? Você precisa dizer, não, meu amado, você vai perder bênção, não faça isso não. Vem cá, vamos orar. Não, mas fulano falou que o meu cabelo é feio, que a minha orelha é grande. Meu irmão, Deus te fez com orelha grande, meu amado, para você ouvir mais. Faz isso não. E nem é tão grande assim. Fulano disse que eu sou feio. Não, você não é tão feio. Não é? Os irmãos estão entendendo? Eu não vou entrar em detalhes, irmãos. Não, irmão, peraí, vem cá. Se tivessem te pedido uma coisa melhor, você não faria? O maior? Que dirá isso? Fingir que não ouviu? Finge que não ouviu. E vamos orar. Vamos fazer. Isso é fortalecer o campo. Se nós não comprarmos o campo, quem estará disposto a comprá-lo? Se você não comprou, como é que você vai vender? Não literalmente, comprou a ideia. Quando eu trabalhei no mercado de vendas, depois de um tempo eu fui instrutor de vendas e passei por alguns ensinamentos, recebendo e dando ensinamentos.
E uma das coisas, aqueles que são vendedores sabem disso, se não sabem, vão ganhar essa dica aqui de graça. Shalom é cultura, Shalom é venda, Shalom. Vamos lá. Se você não comprar o seu produto, você não terá condição de vendê-lo. Significa dizer, se você não acredita naquilo que você está vendendo, como é que você vai fazer com que a pessoa que não tem nada a ver com isso, acredite? Eu lembro uma vez que eu fui comprar um negócio e cheguei lá, era um eletrodoméstico, aí o cara disse assim, essa aí, isso aí não gosto muito não, cara. O vendedor falando comigo, isso aí, o pessoal diz que dá defeito pra caramba, tá aí, né? O precinho tá bom. Imagina se eu comprei, irmãos. Mas há pessoas que vendem dizendo assim, parece que ele é o fabricante. Então, se a pessoa não vir nos seus olhos que você está defendendo o campo, dizendo assim, não, esse aqui é o reino de Deus, e eu vou vendê-lo, no bom sentido, como a melhor coisa do mundo para a sua vida. Mas se você não acredita, as pessoas perceberão que você não acredita. Quando nós agimos assim, irmãos, dessa forma que eu estou falando, nós contagiaremos os fracos e seremos chamados, hein? Nós seremos chamados, não vou acertar porque na hora que eu estava escrevendo isso, o Senhor me deu, eu falei, caramba, eu fui lá, falei, deixa eu ver por que Ele nos chama, carvalhos de justiça. Você sabe por que você é chamado carvalho de justiça? Lá em Isaías, quando o Senhor disse, o Espírito de Deus está sobre mim, aí depois Ele dá os benefícios para nós, que nós seremos chamados carvalhos de justiça. O que é carvalho, irmão? Carvalho é o irmão Joel, não, ele chama Joel Carvalho. O que é um carvalho? É uma árvore. Por que eu sou chamado de carvalho de justiça? Eu vou olhar agora, eu vou estudar sobre o carvalho. Não teve dúvida, meu irmão, eu quero saber. E entrei na internet para estudar sobre o carvalho. Somos considerados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte e adulto se torna. Isso não é Bíblia não, irmãos. Suas raízes naturalmente se aprofundam na terra e seu caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo ou derrubá-lo. As tempestades para ele não representam uma ameaça, apenas desafios. Os geólogos, não é Bíblia, os geólogos usam o carvalho como um medidor de nível de tempestades ocorridos em florestas. Basta olhar a aparência do carvalho para eles saberem. Pois ele muda a sua aparência, como se tivesse feito muita força. Ele absorve os temporais e tempestades, chegando até a ficar disforme. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme. As tempestades não têm poder sobre ele. O que foi plantado pelo Senhor também resiste a toda sorte de tempestade. O que poderão é olhar para nós e ver que nós estamos, porque fizemos muita força. E estudando e lendo, o texto é grande, você pode entrar e procurar na internet, pesquisar, e ele diz que ele muda de cara, que os geólogos, olha, eles chegam, diz que a tempestade vem, eles fazem tanta força, parece gente, né? Carvalho, e as raízes aprofundam, entram, que eles ficam disformes, dando a entender, por aqui passou uma tempestade, mas ele está firme. Olha que interessante, irmãos. Você imaginou se alguém mandado por Deus entra aqui e diz, deixa eu ver essa igreja.
Meu Deus, que tempestade que passou aqui. Como é que você sabe? Pela cara dos irmãos. Os irmãos fizeram força. Esta é a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. A igreja que defende aquilo que Ele nos deu para tomar conta. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o tesouro, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Muitas vezes nós estamos preocupados em trazer muita gente de fora e encher a igreja. Primeiro precisamos manter os que estão dentro, fazendo daqui 120 fortes, 120 carvalhos de justiça, 120 homens e mulheres que passaram pela tempestade, e pela nossa cara você vai ver, e as pessoas vão ver, e o inimigo vai olhar, e uma das facetas, e eu deixei para o final de propósito, uma das facetas dos valentes de Davi, depois você lê lá a história deles, eles tinham cara de leão, tinham cara, o exército chegava perto deles, tinha medo deles, tudo cara feio, não tinha nenhum bonitinho, de cabelinho penteadinho. Eu que estou dizendo, eles tinham um cara feio, cara de segurar guerra, seus pés eram como o de corça, a Bíblia que diz isso, eram ambidestros, tanto com a direita quanto com a esquerda, eles manejavam a espada, e tem um lugar que diz que eles eram capazes de tirar um fio de cabelo de uma pessoa na espadada, treinados, mas antes eram os endividados, os enfraquecidos, mas eles treinaram. Nós temos que estar treinando. E como é que eu treino? Mandando: Senhor, manda um monte de fracos para que eu possa treinar, mande um monte de tempestade para eu ficar forte, porque eu só vou ser treinado se as tempestades vierem. Quando vocês estão desejosos de se firmarem na presença do Senhor, tudo que o inimigo quer, meu amado, é que você desista, porque quando 10 desistirem, talvez outros 10 irão com ele. Quando uma igreja fechar a porta, talvez ali do lado o outro fique com medo e feche também. Ontem eu estava numa igreja congregacional ali no Barreto, fui lá pregar e cantar, aniversário da igreja, e estava lá um outro pastor de uma igreja congregacional, e eles disseram: olha, está aqui o pastor fulano da igreja do Fonseca, e ele pegou, me cumprimentou a igreja, deu a bênção apostólica, que o pastor chamou, e ele disse assim: pastor Isaías, está precisando de voltar lá na nossa igreja. Eu fiquei olhando assim: onde é essa igreja congregacional no Fonseca? Os irmãos sabem onde é? Alguém sabe? Eu falei: meu Deus, eu estou ali. Seu irmão já esteve lá. Eu falei: agora piorou, se ele me perguntar se eu lembro. E eu vou chamar o irmão para voltar, em nome de Jesus. Depois o irmão deixa no telefone. Eu falei: tá bom. E acabou, ele falou assim: o irmão... antes de acabar, ele disse assim: então, o irmão talvez, acho que ele leu o meu pensamento, que eu fiquei meio assim: onde é que é isso no Fonseca? Eu conheço bem o Fonseca, mas congregacional no Fonseca? É porque eles mudaram o nome, irmão. Quando o irmão foi lá, não era no Fonseca, é congregacional no Morro do Castro. Eu falei: Jesus! E ele me chamou e disse: lá dentro do tráfico, lá no alto, lá mesmo no meio da muvuca. Eu disse assim: irmão, ele disse assim: eu estou lá há 23 anos, irmão, nada acontece conosco. Nós fomos uma igreja plantada lá dentro, e se as coisas não estão pior para a nossa comunidade lá dentro, é porque nós estamos lá. Carvalhos de justiça. Os irmãos comecem a colocar a oração aí, que ele levou meu telefone, irmãos. Levou meu telefone, não o telefone, levou o número do telefone. Eu falei assim: os irmãos pensam que ele levou meu telefone. Está aqui meu telefone. Ele levou para me chamar para ir lá. Quantos querem ir lá comigo no Morro do Castro, irmãos? Arranjei uns valentes aí. Vamos, mas é legal demais, irmãos.
Nós vamos subir com proteção, naturalmente. Os bandidos saberão que vem um povo aí e vamos subindo. Na hora que ele marcar comigo, então eu posso chamar a igreja? Deixa eu ver, levanta aqui a mão, porque eu quero filmar os irmãos aqui. E depois, cadê os outros? Não, pastor, 3 valem por 30, né? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Coração. E fizesse essa oração comigo. Eu vou fazer e você faz em pensamento, concordando, ou não. Bem, Pai querido, em nome de Jesus. Nós somos ditos por Ti, ditos por Jesus, somos carvalhos de justiça. Oh, Pai querido. Ajuda-nos a saber e a conseguir enfrentar as tempestades. Oh, Pai. Como carvalhos, quando a tempestade passa, eles são mais fortes, talvez ficam disformes em seus rostos. Pai, muitas vezes olham para nós e dizem: você está cansado, já estou abatido por problemas que eu ouvi, mas nós vencemos e nós passamos por essa tempestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem profundidade, nem altura, nada, nem morte, nada nos separará do amor, porque somos carvalhos de justiça. Pai, ajuda o teu povo, ajuda nós, ajuda a mim, ajuda cada um de nós, Pai, a sermos defensores do teu reino e falar somente aquilo que edifica e fortalecer os fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão passando por situações que eles não sabem sair. Pai, usa-nos para que sejamos um exército forte. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor vai fazer alguma coisa a mais para nós, em nome de Jesus. Amém, 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 amados, amém. Vamos ser carvalhos de justiça?